Olá pessoal, saudações a todos. Começando aqui mais uma semana, espero em Deus que a gente possa ter uma semana aí de muita paz e muitas bênçãos. Mas vamos falar um pouquinho do que aconteceu durante o final de semana, inclusive aqui em Salvador e em Brasília. Comportamento dos baianos com relação ao isolamento social, a questão do número da taxa de ocupações, pelo que foi revelado pelo prefeito de Salvador em uma entrevista no dia 13, e as ordens para a prisão dos marginais que jogaram fogos de artifício no prédio do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. A gente vai fazer um resumo de tudo isso, mas vamos começar primeiro falando sobre os ataques ao STF. Um bando de marginais, porque a palavra certa é essa, marginais, e não sei o que estou dizendo, o que diz a lei, atacaram o STF no final de semana com fogos de artifícios. Inclusive, devido a todas essas situações, um ex-funcionário terceirizado do governo federal, se não me falha a memória, da Secretaria de Direitos Humanos, estava no meio, e o Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão dessas pessoas, prisão preventiva de 5 dias. Inclusive em Brasília, o chefe do policiamento, que era um coronel, foi exonerado justamente por não fazer absolutamente nada com relação a esse ato de barbárie contra a democracia brasileira. O direito de protestar todo mundo tem, isso é lógico, a lei garante isso, mas aí já não é protesto. Aí a gente pode sim levar em consideração como terrorismo. E a Lei de Segurança Nacional garante a aplicação de pena contra essas pessoas. Você tem o direito de falar nas redes sociais aquilo que você acha justo, contanto que você não parta para a barbárie, é o que está acontecendo. Porque nós estamos vendo um pequeno grupo de marginais que está sendo financiado por empresários, não estou aqui citando o nome, mas está sendo financiado por empresários e quem sabe até por parlamentares ligados ao governo para poder fazer isso. Tanto é que tanto o presidente quanto o seu grupo está tentando abafar de todas as maneiras a questão das investigações contra as fake news. Por que está querendo abafar? Porque é um governo que se elegeu em cima da mentira, é um governo que promove o caos em cima da mentira. E esses alienados, esses psicopatas, esses antissociais que defendem esse governo vão jogar fogos de artifício no STF. Daqui a pouco vão, como disse um general aí, que se a esquerda radicalizar, que o exército está pronto para poder dar a resposta. Ou seja, está ameaçando de um golpe militar. Se fosse num país sério, estaria na cadeia. Mas aqui não. Aqui a cadeia só é feita para preto, pobre e favelado. Porque para esses metidos bacana, não tem cadeia. Ou melhor, quando tem a prisão domiciliar. 5 dias para sair o Inter. É muito pouco, diante da gravidade dos fatos, diante de tudo que essa cidadã, se a gente assim pode chamar, já fez contra essa nação, contra a democracia brasileira. Inclusive o seu Kubicha, o seu comparsa, que foi preso também, já responde outros processos. É aquele mesmo que atacou as enfermeiras, que protestava contra as péssimas condições de trabalho em Brasília. Estão soltos. Então a gente percebe que a lei tem 2 pesos e uma medida. Será que aí o presidente da República e o seu dito ministro da Justiça vai pedir habeas corpus para esses marginais? Porque da outra vez eles pediram. Inclusive nas manifestações que teve em Brasília, o dito ministro da Educação, que de educação não entende patavinas,
entende patavinas, ele entende de educação o que a população brasileira entende de política, nada. Ele entende de educação o que a população brasileira entende de história, nada. Ele entende de educação a mesma coisa que é a história do nosso país. Uma fábula, uma cédula de R$3. É justamente isso que esse ministro aí entende de educação. Ele estava na rua, nas manifestações, sem máscara, e aí poderia ser autuado, poderia ser multado, poderia ser preso, mas ele tem foro privilegiado. E os que estavam junto com ele lá, seus comparsas, que são um bando de marginais, que ir para a rua pedir intervenção militar, fechamento do STF, do Congresso, AI-5, para mim é um bando de marginais. Não passa disso. Porque uma população que tenha vergonha na cara, conheça a história do seu povo, conheça a história do seu país, coisa que no Brasil isso não acontece, porque a nossa história é tão verdadeira quanto uma cédula de R$3, não ia para a rua pedir intervenção militar. Porque quem sabe o que é a ditadura no Brasil foi quem viveu ela. Tanto é que os torturadores da ditadura militar, nenhum foi punido. Aqui todos foram anistiados. Tortura, assassinato, estupro e coisas do tipo, e ficou por isso mesmo. E aí você vê esse lixo da escola da sociedade brasileira pregando esse tipo de coisa, porque é lixo da escola e da sociedade brasileira. Não tem outra colocação para se fazer. Que são pessoas deprimentes, que não conhecem a sua história, que não conhecem a história do seu povo, que não conhecem a história do seu país. Apesar de que aqui a gente não tem um pensamento de povo, aqui a gente tem um pensamento de feudos. É um feudozinho ali no sul, um feudozinho no norte, um feudozinho no nordeste, um feudozinho no sudeste, e cada um defende o seu. Somente isso. Nós não temos uma unidade de pensamento como população, como nação. Nós temos feudos. E aí esses feudos são comandados pelos grupos políticos que a gente tem visto aí. E para a gente provar que isso que o que eu estou falando é verdade, é só a gente comparar com o que está acontecendo nos Estados Unidos. O que está acontecendo na Europa. Qual foi a posição que as ditas celebridades aqui tomaram com relação a todo esse tipo de situação que está acontecendo, o avanço do fascismo, o pedido de golpe militar, o pedido de AI-5, o que foi que as ditas celebridades, a maioria, fizeram? Todo mundo ficou calado, porque não quer perder seus patrocinadores, porque a maioria não lhes sente a pele, são considerados brancos. Mas na Europa, Ásia e Estados Unidos, o povo foi para a rua, mesmo com todo o problema da pandemia, foi para a rua gritar não ao racismo, gritar não ao fascismo, derrubar estátua de traficante de escravos. Aqui não, nossas ruas são cheias de nome de generais, de coronéis, de major e companhia limitada. Todos são heróis. Aqui, como dizia Cazuza na sua música, os nossos heróis morreram de overdose. E, infelizmente, é a pura realidade. Porque nós somos carentes de bons exemplos. E no Brasil, os bons exemplos que realmente deveriam ser seguidos não são. É só dar um exemplo bem básico. Os professores que vão para a periferia da aula. Alguém quer ser professor nesse país? Não. Quer ser cantor de pagode, quer ser jogador de futebol, quer ser celebridade de emissora de televisão. Ninguém quer ser professor. Pelo contrário, ainda tem menos valorização do que muitos que andam à margem da lei. Infelizmente, esse é o nosso país. É isso que nós temos aqui como ideia de povo. Nada mais, nada menos do que isso. Tanto em Brasília quanto em São Paulo tiveram manifestações contra e a favor desse desgoverno que está aí. Em São Paulo, a população também mantiveram a marcha, vidas negras importam,
Aqui em Salvador não tivemos nada até agora. Nem os ditos artistas se manifestaram nas redes sociais. Uma ou outra meia dúzia de figuras políticas falaram alguma coisa. Mas está todo mundo caladinho, todo mundo simplesmente olhando a banda passar. E é esse o comportamento que nós temos. Infelizmente, é vergonhoso, é lastimável, mas é isso que resta, ou que sobrou aqui. Onde você tem o maior contingente negro fora da África e você não vê as manifestações. Não vê. Pelo contrário. Todo mundo olhando como um cara de paisagem. E aí a gente vai intensificando o racismo, intensificando a violência contra a mulher, intensificando a ignorância, desqualificando a educação, para muitos ainda acharem, como tem nos livros de história até hoje, que o Brasil foi descoberto lá em 22 de abril de 1500 e que Tiradentes é um herói nacional. Aonde nós iremos parar eu não sei. Eu sei que o caminho não é bom. Analisando como educador e como cientista político, o caminho não é bom. Nós estamos dando 500 passos para trás e nenhum para frente. E estamos assistindo passivelmente tudo o que está acontecendo. Vou dar somente um exemplo. Bavi em Salvador. Os artistas todos que estão do Bahia ou do Vitória vão para as mídias sociais e falar, extravasar, amor ao seu time. E cadê esse pessoal que não abriu a boca para falar contra o fascismo? Cadê esse pessoal que não abriu a boca para falar contra o racismo? A língua foi cortada ou a boca foi costurada? Cadê a maior população negra fora da África que não se manifestou? Todo mundo olhando com cara de paisagem. Pelo contrário, nós damos maus exemplos. Para vocês terem ideia que nós damos maus exemplos, com mais de 43 mil mortes de Covid no Brasil, mais de 43 mil mortes. O presidente poderia matar umas 30 mil, já matamos mais de 43. Logo, logo a gente vai chegar a alcançar os Estados Unidos. Mais de 864 mil casos. E ontem, no final da tarde, o Porto da Barra estava lotado de pessoas que a desculpa era: eu vim ver o pôr do sol porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Certo, aí eu dei somente um exemplo a um colega que eu terminei tendo uma discussão um pouco mais averberada com ele. Eu digo: você tira um pássaro da natureza, que nasceu livre, põe ele numa gaiola durante 10, 20 anos, ele ainda tem de cantar para poder agradar vocês, e eles não reclamam que estão cansados de ficar preso, e vocês por 90 dias estão reclamando por estar dentro de casa. Mas assim, se for para a rua, se contaminar e voltar, contaminar a família e morrer, não vai ser pior? Muito pior. Para vocês terem ideia, veja só a filmagem que o colega fez ontem lá no Porto da Barra. Pega aqui, ó, quanta gente tá na balustrada ali agora. Aí. É porque a galera de moto vem pra cá. Ó. A galera vem de moto, costuma vir de moto, quanta gente de moto. E aí vocês viram aí a situação. E assim, aqui no Brasil a gente testa 4 pessoas a cada grupo de 1000. É isso mesmo, nós testamos muito menos. Esses testes rápidos feitos pela Prefeitura de Salvador têm o limite de 150 testagens por dia. E geralmente nos bairros onde a Prefeitura instalou o lockdown. Porque não há uma testagem nem no Brasil, nem aqui na Bahia, da forma que deveria ser. A desculpa é que não tem teste.
Pelo contrário, tem muita gente utilizando essa desculpa para justamente não testar e tem muita gente utilizando essa desculpa para poder roubar dinheiro público. Não é à toa que a gente vê Rio de Janeiro, aqui, inclusive a Bahia, os 49 milhões que o empresário disse que não vai devolver, Rio Grande do Sul, várias cidades aí onde estão aproveitando a pandemia para poder desviar mais ainda dinheiro público. E é isso que está acontecendo no nosso país. O prefeito de Salvador, no dia 13, ele deu entrevista e disse que os leitos municipais, mais de 65% estão ocupados. Mais de 65%. E a Barra estava lotada de pessoas justamente no domingo. O pessoal está achando que está vivendo no país de Alice. Eu não aguento ficar em casa mais trancado. Mas não é melhor ficar em casa trancado do que morrer? Não é melhor ficar em casa trancado do que contrair a doença, levar para casa e infectar pai e mãe? E aí a gente vê o ponto de ignorância que chega o nosso povo. Porque isso chama-se ignorância. Lá fora, na Europa, Nova Zelândia, por exemplo, não tem mais casos de Covid, nem em hospitais, nem detectados pelo governo. Mas lá eles levaram o confinamento a sério. Aqui não, aqui se brinca. Aqui se tem festa clandestina, aqui o povo vai para a barra para caminhar, vai correr sem máscara. E ontem eu tive a rua para poder fazer algumas coberturas e vi justamente isso. As pessoas brincando com a vida. Porque se fosse com a vida deles somente, tudo bem. Mas está brincando com a vida de outras pessoas. Hoje nós temos, no estado da Bahia, mais de 36 mil casos de Covid e mais de 105 mil mortes. E as pessoas estão levando o caso na brincadeira. E para terminar de completar, nós temos a China que vai vir testar uma vacina contra a Covid no Brasil. A China tem 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão. E vai testar a vacina justamente aqui. Ou seja, os gados aqui vão simplesmente ser as cobaias chinesas. Por que eles não testaram lá? Aí, como sempre, eles colocam o Brasil, pela ignorância do seu povo, pela incompetência e pela falta de hombridade e de caráter dos seus políticos, como lata de lixo do mundo. Assim como fizeram com a África durante muitos séculos. E que diga isso Bélgica, Inglaterra e Companhia Limitada. Mas isso é só para quem gosta de história, não é para todo mundo não. Então nós estamos, mais uma vez, literalmente, pagando, e vamos pagar um preço muito caro, por incompetência política, por ignorância da população e por falta de ações realmente combativas a essa praga chamada Covid-19. Se você acha, como a maioria da população que estava ontem na Barra, que estão acima do bem e do mal, que são super-herói, continue agindo dessa forma. Sem máscara, fazendo aglomeração, fazendo festa clandestina. Porque eu sinto preocupação com as pessoas que infelizmente estão fazendo as coisas certas. As que estão fazendo as coisas erradas são escolhas. A vida é feita de escolhas, então cada um escolhe o que quer para a sua vida. Então não venha dizer, eu não sabia. Não sabia ou ignorou. Então nós vamos pagar um preço, como já estamos pagando, um preço político, econômico, social, pela nossa ignorância, e vamos pagar outro preço mais caro ainda, pela nossa ignorância com relação a essa doença que infelizmente ainda não tem cura. A única coisa que a gente pode fazer é simplesmente lamentar e torcer para que uma luz divina incida sobre a cabeça das pessoas para ver se consegue colocar um pouco de conhecimento. Porque a gente, principalmente no Brasil, o grau de ignorância aqui é algo alarmante, é algo estarrecedor.